Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu gostaria de começar perguntando, e por favor, participe, quem aqui tem dificuldades na evangelização? Você se sente à vontade para falar qual que é a dificuldade que você tem? Falar em público? Além dessa dificuldade, mais alguém tem? Pois. Da rejeição de quem está recebendo. De repente abordar a pessoa e ela não parar para te ouvir, seria isso? Ah, certo. Maravilha. Essa é uma dificuldade também. Mais alguém? Alguma dificuldade? Ninguém tem timidez? Ninguém se sente despreparado? Sabe quais são as principais dificuldades da evangelização? Eu diria que a abordagem é diferente de iniciar uma conversa evangelística. A abordagem é simplesmente você chegar até alguém, se apresentar e perguntar a essa pessoa se ela tem um tempo hábil para te ouvir, trazer uma breve reflexão acerca da palavra de Deus. Isso é abordagem. Iniciar uma conversa evangelística já é outra coisa. Então nós temos pelo menos aqui duas dificuldades. A primeira é abordar. Quem é tímido não consegue. E imagine que você não é tímido, você é uma pessoa extrovertida e até consegue abordar alguém na rua. E aí você diz assim: olá, meu nome é Kaique, eu gostaria de trazer uma breve reflexão acerca da palavra de Deus. E a pessoa diz: tá bom, pode falar. Aí você fala: tá bom, então vamos lá. E aí não vem nada na mente. Esse que é o ponto. Como que eu começo um diálogo evangelístico? Então nesse treinamento, eu quero ser muito prático com vocês. Eu quero falar como abordar, o que falar durante uma evangelização. Inclusive, eu quero até mostrar como que eu, Kaique, costumeiramente faço, desde a abordagem até o desenvolvimento da evangelização, concluindo no apelo. Então, nessa noite, nós vamos abordar aqui a perspectiva do ponto de vista bíblico e teológico, porém, num aspecto prático também, tá certo? Uma outra pergunta, e aqui a gente já inicia o treinamento. Qual que é o principal motivo pelo qual eu devo pregar o evangelho? Se eu te perguntasse hoje, assim, pessoalmente, se você não estivesse aqui, eu te perguntasse pessoalmente, qual que é o principal motivo pelo qual você deve pregar o evangelho? O que você me responderia? Por que o crente tem que pregar o evangelho? Pode abrir para mim, pastor, por favor? Ah, tá. Por qual razão? Alcançar almas. Esse é um motivo legítimo, mas geralmente quando eu faço essa pergunta, as pessoas não citam o principal motivo pelo qual nós temos que pregar o evangelho. E olha que curioso. Isso, é uma ordem, né? Está lá em Marcos 16:15, quando Jesus diz: pregai o evangelho, e é interessante porque o verbo ali está no modo imperativo, que é o modo da ordem, então todo crente tem que pregar, não é sugestão, não é convite, é ordem. Todo crente tem que pregar o evangelho, de modo que aquele que não prega o evangelho está cometendo um pecado de omissão. Então é uma ordem, nós temos que pregar. Temos que pregar também para alcançar os perdidos, como foi bem dito. Por quê? Porque a pregação do evangelho é o único meio pelo qual um pecador pode ter o seu quadro de perdição sendo revertido. Então veja, é uma ordem, é para salvar o pecador. Quais são os outros motivos? Para que a pessoa chegue ao arrependimento, ela precisa ser confrontada pelo evangelho. Perfeito. Mas esse não é o principal motivo. Glorificar a Deus. Geralmente as pessoas nunca citam isso, mas o nosso irmão, ele foi preciso com relação ao principal motivo pelo qual nós temos que pregar o evangelho. Guarda isso no seu coração e se você estiver anotando, deixe isso muito claro. O principal motivo pelo qual a igreja prega o evangelho é para glorificar a Deus. Alcançar o perdido é importante, obedecer à ordem é importante. No entanto, o cristão deve partir desse princípio. Eu tenho que pregar o evangelho, porque o evangelismo glorifica a Deus. Então, por favor, pode passar mais um. Esse livro aqui do John Piper, chamado Alegrem-se os Povos, ele diz o seguinte na página de número 36. As missões não são o alvo fundamental da igreja.
a adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque Deus é essencial, não o homem. As missões são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. O que o John Piper está dizendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que as missões existem porque o homem caiu em pecado. As missões são necessárias porque o homem decidiu desobedecer a Deus. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, lá em Gênesis capítulo 3, não existiria missão. Já parou para pensar isso? A evangelização existe por conta do pecado, mas a adoração existe antes da queda. Então o principal motivo pelo qual nós existimos, vivemos e nos movemos é glorificar a Deus. Mas já que Adão e Eva fizeram mau uso da liberdade e, portanto, pecaram contra Deus, agora a evangelização é necessária. Mas se Adão e Eva não tivessem pecado, ela não existiria. Eu quero que você entenda isso. Porque nós estamos falando do principal motivo pelo qual nós existimos. Não sei se você já parou para observar, mas tudo que existe à nossa volta existe com um propósito muito específico. Quem criou esse microfone, o criou com um propósito. Quem criou essa mesa, também o criou com um propósito. Aliás, tudo que existe, existe para um propósito. Nada foi criado de forma aleatória. Então imagine só o ser humano. O ser humano também foi criado com um propósito. Qual? O de glorificar a Deus. Isaías 43, versículos 6 e 7 está escrito que nós fomos criados para a glória de Deus. Atos 17 diz que nós fomos criados para buscar a Deus. Então, a glória de Deus é muito mais do que uma expressão de alegria quando algo dá certo na sua vida. Glória a Deus é muito mais do que exultar num momento de adoração no culto. Glória a Deus é o motivo pelo qual vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero que você saia daqui essa noite compreendendo que o Senhor nos criou para glorificarmos a Ele. E por que eu estou falando que o principal motivo pelo qual nós temos que evangelizar é porque a glória de Deus é o objetivo? Porque o ímpio lá fora, ele não glorifica a Deus. Ele vive um estilo de vida dissoluto, imoral e depravado, e ele simplesmente ignora o Criador. Então todo evangelista que ama a glória de Deus, necessariamente precisa amar também as missões e a evangelização. Passa para mim, por favor, 2 slides, Samara. Olha isso aqui que o John Piper diz. Ó. Os missionários jamais exclamarão, alegrem-se os povos, se eles não puderem dizer de coração, eu me alegrarei no Senhor. Alegrarei-me e exultarei em ti, em teu nome, ó Altíssimo. Cantarei louvores ao Senhor. Ou seja, ninguém sentirá o desejo de evangelizar e falar para a pessoa, se alegre em Deus, se essa pessoa não se alegra em Deus. Ninguém se sentirá motivado à evangelização se tal pessoa não tem uma vida contente no Senhor. Irmão, é loucura achar que alguém se sentirá motivado a pregar que Deus traz alegria e contentamento se você não é uma pessoa alegre e contente em Deus. Então, antes de querer evangelizar, primeiro você precisa estar alegre no Senhor. Primeiro você precisa viver uma vida que glorifica a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não é que você vai começar a evangelizar quando você se sentir alegre. Você já tem que ser alegre em Deus hoje. Porque nós temos motivos de sobra para celebrar o Criador. Então, onde as missões começam, elas começam com o propósito de buscarmos a glória de Deus. Passa mais um. Olha que interessante. Se a busca da glória de Deus não for colocada acima da busca do bem humano, nas afeições e no coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido e Deus não será devidamente honrado. Com isso, não queremos sugerir a diminuição das missões ou da evangelização, muito pelo contrário. O que queremos aqui é exaltar a glória de Deus. Porque onde a paixão por Deus for fraca, o zelo pela evangelização será fraco. Onde não houver zelo pela glória de Deus, não haverá também zelo por evangelização.
Quem não ama a glória de Deus não vai amar evangelismo, irmãos. Isso é um fato. Então nós precisamos partir desse princípio. O principal motivo pelo qual eu devo pregar o evangelho é porque eu amo a glória de Deus e quero que Deus seja glorificado na vida do ímpio. Amém? Pode passar mais um. Tem bastante slides aqui e depois eu vou deixar esses slides à disposição da igreja. Aqueles que quiserem, o pastor Felipe vai mandar para vocês. Olha só, irmãos, o propósito principal de Deus é glorificar-se e alegrar-se em si mesmo para sempre. Talvez eu estou falando isso aqui e alguém esteja aí no lugar dizendo, tá, mas que hora você vai falar sobre como eu abordo, como eu prego o evangelho? Deixa eu adiantar algo. Se você não entender que o principal motivo pelo qual nós vivemos é a glória de Deus, você não será incentivado à evangelização. Então nós precisamos partir desse pressuposto aqui a título de introdução. O que eu quero deixar claro, meus irmãos? Que o próprio Deus, Ele ama a sua glória. Deus ama a sua própria glória. E nós que somos os filhos de Deus, devemos também amar a sua glória e nos preocuparmos com a sua glória. Eu gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 48, dos versos 9 a 11. Porque esse é um dos textos mais claros a respeito da paixão de Deus pela sua própria glória. Isaías 48, dos versos 9 a 11. Quem achou e quiser ler, fique à vontade. Uma leitura pausada para nós prestarmos atenção. 48, de 9 a 11. Quem achou? Diga amém. Amém. Alguém, por favor, leia para nós. Por amor do teu nome, retardarei a minha ira. Veja, vamos fazer uma leitura pausada. O verso começa dizendo, por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Por favor. E por amor do meu louvor, me conterei para contigo. E por amor do meu louvor, Deus está dizendo, me refrearei para contigo. Para que te não venha a soltar. Pode prosseguir, por favor. Eis que te purificarei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei ao rei. Maravilha, muito obrigado pela leitura. Olha o verso 11, que interessante. Deus está dizendo assim, por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome? Perceba que Deus está preocupado com a sua glória, Deus está preocupado com o seu nome, e ele conclui no verso 11 dizendo, a minha glória não darei a outro. Deus é alguém que ama a sua própria glória. Passa mais um slide. Olha isso aqui, meus irmãos. Esses são alguns textos bíblicos que eu separei, que mostram o zelo de Deus pela sua própria glória. Em Efésios capítulo 1, dos versos 4 a 6, Deus escolhe o seu povo para a sua glória. Em Isaías 43, 6 e 7, diz que ele nos criou para a sua glória. Deus chama Israel para a sua glória, resgatou Israel do Egito para a sua glória, levantou o Faraó para mostrar seu próprio poder e glorificar o seu próprio nome, derrotou o Faraó no Mar Vermelho para mostrar a sua glória, poupou Israel no deserto para a sua glória, deu a Israel vitória em Canaã para a sua glória. Deus não desamparou o seu povo para a glória do seu nome, restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome. Jesus buscou a glória do Pai em tudo que fez, e Jesus também nos ensinou a fazer as boas obras para glorificarmos a Deus. Ou seja, a glória de Deus, eu reitero, não é uma expressão de alegria na boca do crente. A glória de Deus é o motivo pelo qual nós devemos viver.
1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Veja, Deus ama a sua glória. E o seu povo também deve amar a glória de Deus. Logo, o povo de Deus, que ama a glória de Deus, deve também amar a evangelização. Só que na prática não é assim. Estudos demonstram que mais de 55% dos crentes não costumam pregar o evangelho, meus irmãos. Então, é incoerente alguém que diz: eu amo a Deus e a sua glória, mas ao mesmo tempo não evangeliza. É incoerente alguém que diz assim, alguém que canta, né? Nós acabamos de cantar aqui, o último hino foi sobre a glória de Deus. E nós cantamos e enaltecemos a glória de Deus, porém nós não nos envolvemos muitas vezes naquela que é a principal atividade, cujo propósito é glorificar a Deus, que é a evangelização. Então, para início de conversa, o que nós precisamos entender, passa mais um, Samara, é que toda a criação, toda a redenção, toda a história foi projetada por Deus e para exibir Deus. Esse é o objetivo principal da igreja. Irmãos, nós não fomos criados para outro propósito senão de glorificar a Deus. Ele criou tudo para a sua própria glória. Eu estou falando tanto disso que é justamente para que você não se esqueça. Então, pode passar mais um. As missões ou a evangelização, ela não é necessária por uma falha de Deus em mostrar a sua glória. Não. A evangelização é necessária porque houve uma falha humana em saborear a glória de Deus. A criação está narrando a glória de Deus, mas as pessoas não estão a valorizando. O principal problema do mundo e a principal ofensa é não dar a Deus a glória que é devida. A glória de Deus não é honrada, a santidade de Deus não é reverenciada, a grandeza de Deus não é admirada, o poder de Deus não é louvado, a verdade de Deus não é buscada, a sabedoria de Deus não é estimada, a beleza de Deus não é apreciada, a bondade de Deus não está sendo saboreada, a fidelidade dele não é crida, os seus mandamentos não são obedecidos, a justiça dele não é respeitada, a ira de Deus não é temida, a graça de Deus não é afagada, a presença dele não é respeitada e a pessoa de Deus não é amada. Esse aqui, irmãos, é o retrato de um ímpio. Ele está dando de ombros para Deus. Ele não está nem aí para ele. E como eu, crente, que digo que amo a Deus e que quero glorificar a Deus, posso estar de braços cruzados diante do fato de que existem pessoas que não estão nem aí para o meu Deus. O Criador infinito e glorioso do universo, por quem e para quem existem todas as coisas, aquele que sustenta a vida de cada pessoa a cada momento, é negligenciado, desacreditado, desobedecido e desonrado entre os ímpios. E é por isso que essa é a principal razão da evangelização. Nós queremos, através do evangelismo, que o lugar de Deus seja restaurado no coração do ímpio. Se você hoje for conversar, irmãos, com alguém que não crê em Deus, ele não está nem aí para o Senhor. Aquilo que ele fala, aquilo que ele assiste, aquilo que ele ouve, os lugares que ele frequenta, são uma afronta à santidade desse Deus que é santo. E você precisa ter isso em mente. Eu quero pregar o evangelho porque o meu Deus, a quem eu tanto amo, está sendo negligenciado, desacreditado, desobedecido e desonrado. Então, é claro que eu quero pregar o evangelho para que o ímpio não vá para o inferno. É claro que eu quero pregar o evangelho porque é uma ordem. É claro que eu quero pregar o evangelho porque eu amo. E Deus mandou eu amar, mas principalmente eu quero que Deus seja glorificado através da vida dessa pessoa. Porque o ímpio que se converte, ele vai ter um estilo de vida a partir de então, que agora ele vai glorificar a Deus. Aquele que mentia não mentirá mais. Aquele que roubava não roubará mais. Aquele que era imoral não será mais, será um santo homem de Deus.
Essa é a preocupação da igreja. Eu quero que o meu Deus seja glorificado. Portanto, eu concluo que se você ama a glória de Deus, não pode ser indiferente à evangelização. Sempre que bater em você uma preguiça de evangelizar, lembre-se, eu preciso viver para a glória de Deus. E, portanto, eu tenho que pregar o evangelho. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, durante a minha fala, havendo qualquer dúvida, levanta a sua mão, pergunta. Se houver um comentário breve e você achar pertinente, pode fazer também. Se você, de repente, não concordar comigo, fique à vontade para discordar, desde que apresente uma boa base bíblica. Tá bom? Então pode passar, por favor, Samara, rapidinho? Pode passar mais um também? Ah, perdão. Na hora que eu estava falando essas coisas, eu achei que estava sendo reproduzido, mas eu não te avisei. Mas à medida que eu for falando alguma coisa e você vê que eu estou falando e não está aí, você pode colocar para os irmãos, tá bom? Então, veja, o nosso Deus é negligenciado, desacreditado, desobedecido e desonrado entre os ímpios. É por isso que nós queremos pregar o evangelho. Pode passar, por favor? Passa mais um também. Mais um. Eu só quero falar isso aqui rapidamente. Deus nos criou para a sua própria glória, eu já enfatizei. O homem desfrutava de plena comunhão com Deus, porém, quando Adão e Eva pecaram, no mesmo instante que eles pecaram, houveram 4 rupturas instantâneas. O homem que tinha plena comunhão com Deus se tornou inimigo de Deus. Então veja, a primeira ruptura é a ruptura teológica, uma ruptura com Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. E isso fica claro em Gênesis 3:8, quando eles se escondem de Deus. Eles estão se escondendo porque há uma ruptura. O homem que foi criado para desfrutar de plena comunhão com o Senhor está afastado de Deus. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque nós temos muitos movimentos de evangelização onde, por incrível que pareça, não há a pregação do evangelho. Não existe evangelismo se você não fala do evangelho. Pode ser que você esteja ali chamando simpatizantes para a fé, pode ser que você esteja ofertando coisas que Deus nunca ofertou, mas se você não fala do evangelho, você não está evangelizando, tá? Então, quando Adão e Eva pecam, eles se tornam inimigos de Deus. Não apenas Adão e Eva, mas todo o indivíduo que nasce hoje, ele nasce em uma condição de morte espiritual e ele está afastado de Deus. Mas o pecado também trouxe uma ruptura sociológica. O homem se tornou inimigo do seu semelhante. É por isso que tem pessoas que dizem assim, eu não vou com a cara de fulano, embora nunca tenha conversado com a pessoa. Por quê? Por causa do pecado. Mas isso não acontece na igreja, né? Os crentes não são assim, né? Amém? O crente não tem disso, né? O santo não bateu. Que santo, irmãos? Ruptura sociológica. O homem se tornou inimigo do seu semelhante. O pecado também trouxe, como consequência, uma ruptura de ordem psicológica. O homem está em conflito consigo. Síndrome do pânico, crise de identidade, entre outras coisas. E como isso fica claro para nós? Porque no verso de número 10, eles percebem que eles estão nus e ficam com medo. Mas o pecado também trouxe uma ruptura de ordem ecológica. No verso 17 do capítulo 3, Deus diz a Adão, maldita é a terra por sua causa. Ou seja, o mundo perfeito criado por Deus encontra-se em caos e desordem. O homem é inimigo de Deus. O homem está em crise com seu semelhante. O homem está em crise consigo. E a terra é maldita. Então, o que Deus fez? Deus nos levantou, nós, que somos os filhos dele, que fomos alcançados por Cristo, temos agora a incumbência de sermos agentes de transformação. Irmãos, deixa eu dizer algo, cada um que aqui está, sem exceção, é um agente de transformação. Cada um que aqui está, do mais novo ao mais velho, tem a incumbência de pregar o evangelho, tem a incumbência de anunciar Cristo como o único Salvador. Então eu quero que você compreenda isso também nessa noite. Esse mundo perfeito que Deus criou está em caos e desordem, mas Ele deixou uma igreja e deixou crentes cheios do Espírito Santo, habilitados com a autoridade que Ele mesmo delegou, para ir saquear o inferno, para arrebanhar as almas que estão se perdendo e trazê-las para o aprisco de Cristo, para a glória de Deus Pai. Pode passar, por favor, Samara?
Eu estou acompanhando o tempo aqui. Pode passar? Esses dois motivos eu já falei pelo qual nós temos que pregar o Evangelho, por obediência a uma ordem e também por amor ao próximo. Mas eu gostaria de mostrar que Jesus Cristo, que é o nosso maior modelo, fez evangelismo pessoal. Jesus fez evangelismo pessoal pelo menos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações. Jesus evangelizou Nicodemos. Jesus evangelizou a mulher samaritana. Jesus evangelizou o ex-ladrão da cruz. É importante que se diga que é um ex-ladrão. As pessoas falam do ladrão da cruz. Não, se ele continuasse ladrão, ele não teria sido salvo. Ele se arrependeu, por isso é um ex-ladrão da cruz. Jesus também evangelizou Zaqueu, o publicano. Jesus evangelizou o jovem rico e também o paralítico no tanque de Betesda. Eu gostaria rapidamente de abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte, a respeito do evangelismo. É interessante que nesses dois primeiros casos, tanto do Nicodemos quanto da mulher samaritana, Jesus é intencional em evangelizar. Jesus é aquele que ocasiona a possibilidade do evangelho ser pregado. E ele nos ensina algo muito interessante. O quê? Às vezes a oportunidade vai surgir, mas na maioria das vezes é importante que você seja aquele que ocasiona a oportunidade do evangelho ser pregado. Nicodemos foi ter com ele e Jesus já chamou a conversa para o evangelismo. Porque tem crente que fala de tudo, fala de novela, fala de futebol, fala de série, fala de filme. Você conversa 50 minutos com ele, ele não cita um versículo bíblico. E nós precisamos ser intencionais em conduzir a conversa para um diálogo evangelístico. Cristo deve ser apresentado nas nossas conversas. E Jesus não perdeu tempo. Por quê? Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse foi o principal propósito pelo qual Cristo veio. Alcançar os pecadores, os perdidos. E esse é o dever da igreja. Então, nesses dois contextos, Jesus é aquele que ocasiona a pregação do evangelho. No terceiro caso, o ex-ladrão da cruz, é interessante porque nós temos alguém que foi alcançado nos últimos instantes da sua vida. E aí tem algumas pessoas que dizem, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, e quando eu estiver prestes a morrer, lá no finalzinho da minha vida mesmo, aí eu me converto a Cristo como o exemplo do ex-ladrão da cruz. Mas vocês repararam que tem só um exemplo? Tem só um caso, para nós entendermos que essa não é a regra, é a exceção. Geralmente, quem tiver um estilo de vida imoral, separado de Deus até o final da sua vida, é pouquíssimo provável que se arrependa nos instantes finais de vida. E outra, será que eu vou viver uma vida inteira da maneira que eu quiser e vou entregar a Deus o finalzinho da minha vida? Será que Deus é digno do finalzinho da minha vida? É até por isso que eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte, pregue o evangelho para as crianças também. Pregue o evangelho para os adolescentes também. Se tem um grupo que é negligenciado, meus irmãos, é esse. As crianças. Só que uma criança que é alcançada faz toda a diferença a médio e longo prazo. Uma coisa é um idoso que se converte. Glória a Deus, vai ser salvo. Mas e toda a vida que ele viveu longe de Deus? Quem sabe teve um casamento arruinado. Quem sabe divorciou da esposa. E por conta do seu divórcio, os seus filhos foram impactados e talvez os seus filhos também se divorciarão. Ou seja, olha que vida terrível é uma vida longe de Cristo. Agora, uma criança que se converte na sua tenra infância, ela vai crescer no caminho do Senhor, ela vai se casar com um homem de Deus, caso seja uma menina, ela vai criar os seus filhos no temor do Senhor, e quem ganha com isso? O reino, a igreja. Então, pregue o evangelho para as crianças também. Não negligencie. A criança que atingiu a idade da razão, se ela não se converter, ela estará irremediavelmente perdida também. Então nós temos que pregar o evangelho para as crianças. Mas aqui eu quero destacar também o caso do jovem rico. No capítulo 18 de Lucas. Por quê? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não quero pregar o evangelho, porque vai que alguém não aceita. Minha irmã, meu irmão, o próprio Cristo pregou o evangelho e teve alguém que não quis. Você não foi chamado para converter ninguém. Você foi chamado para pregar ao ouvido. Quem prega ao coração é o Espírito Santo. A tarefa de se arrepender e crer é da pessoa que ouve. Então não se frustre se eventualmente você pregar o evangelho e alguém não aceitar. Rejeitaram o próprio Cristo. Certamente nos rejeitarão também.
mas que isso não seja uma justificativa para que você não pregue o evangelho. Porque o próprio Cristo, o Deus em carne humana, em 6 ocorrências pelo menos, entendeu a importância do evangelismo pessoal. Amém? Então vamos lá. Agora, feita essa introdução, nós vamos falar especificamente do evangelismo em si. Tá certo? Alguém aqui evangeliza dizendo Jesus te ama? Ninguém? Quem evangeliza dizendo Jesus te ama? Só eu. Você evangeliza? É certo evangelizar dizendo Jesus te ama? Porque a maioria falou que não evangeliza. Quem não evangeliza dizendo Jesus te ama, não evangeliza por quê? Vocês estão muito quietos hoje, hein? O irmão está acabando com a minha... Ele está respondendo tudo certinho. Tá certo. O Jesus te ama, particularmente, eu tenho algumas ressalvas, meus irmãos, pelo seguinte. Entregar um folheto e dizer Jesus te ama para um pecador, sem explicar o que significa esse amor, pode mais atrapalhar do que ajudar. Sabia disso? Eu vou exemplificar. Imagina que você aborda um grupo de jovens que, de repente, está usando drogas ou bebendo. E aí você chega lá com a sua Bíblia embaixo do braço, um folheto, entrega para ele e diz assim, Jesus te ama. Vira as costas e vai embora. O que ele pode pensar? Bem, o cara lá da igreja veio até mim, estava com a Bíblia embaixo do braço, é da igreja, é crente, e diz que Jesus me ama. Ou seja, Jesus endossa o meu estilo de vida. Jesus endossa e concorda com o meu comportamento. Porque eu abordei a pessoa, disse que Jesus ama, porém eu não falei de pecado, não falei da necessidade de arrependimento, não falei que ele é incapaz de salvar-se, e não falei que se ele morrer nessa condição, ele estará irremediavelmente perdido. Então, o Jesus te ama é apropriado quando? Abra, por favor, Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Ali dá para dizer que Jesus te ama. Capítulo 5 de Romanos, verso 8 em diante. Quem achou, diga amém. Por favor, alguém pode ler para nós? Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que interessante. Verso 8. Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, Deus te ama. Só que ele prova isso. De que maneira, Kaique? Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que ele te ama? Ele te ama porque você é pecador e ele enviou Cristo para morrer em seu lugar. Se nós continuarmos o texto, olha o que diz o verso 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Evangelho puro. Verso de número 10. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, capítulo 5, verso 8, 9 e 10 é evangelho puro. Aqui fala do amor de Deus, aqui fala do fato de que o ser humano é pecador, aqui fala que é inimigo de Deus, que ele está destinado à ira, contudo, Deus envia Cristo para que morra de forma substituta e o pecador seja poupado da sua condição em que se encontra. Posso falar Jesus te ama? Pode. Desde que você explique o que é esse amor, no que consiste e como ele foi evidenciado. Porque Deus não ama de boca, amor de boca é mau hálito, né? Deus ama em atitudes concretas. Qual que é a atitude concreta? Ele envia Jesus Cristo para que morra uma morte dolorosa e substituta para dar-nos a salvação. Então, se você evangeliza dizendo Jesus te ama, tudo certo. Pode continuar, mas por favor, não pare no Jesus te ama, porque um Jesus te ama desacompanhado de uma explanação do Evangelho pode cooperar para que o indivíduo permaneça anestesiado em seus pecados. Certo? Veja, eu gostaria de falar rapidamente sobre a importância da apresentação planejada do Evangelho. Por quê? Deus nos fez racionais, lógicos
e inteligentes. Se você chega para evangelizar alguém, e aí você se embanana tudo, começa no meio, se perde no meio, não termina, a pessoa vai olhar e falar, meu filho, essa mensagem que você está trazendo, eu acho que nem você entendeu. Uma mensagem desorganizada, irracional e ilógica comunica ao ouvinte que ela não é tão digna de ser observada. Só que o contrário é verdadeiro. Uma mensagem muito bem organizada, com início, meio e fim, comunica ao ouvinte que ela é séria e que ela deve ser considerada. Não há nada mais importante, queridos irmãos, do que você usar um esboço, não tem problema nenhum. Hoje, devido à experiência, são mais de 12 anos evangelizando, eu não preciso usar um esboço. Mas no início, eu tinha a minha Bíblia e dentro dela eu tinha um esboço que me ajudava a considerar o passo a passo para uma evangelização cristocêntrica. E se você está iniciando no evangelismo, não tenha vergonha de ter um esboço, seja no seu celular ou seja dentro da sua Bíblia. É muito melhor você usar o esboço e apresentar o evangelho de forma lógica, racional e cristocêntrica do que você querer ser o bonzão e se perder todinho. Imagina que você aborda um testemunho de Jeová. E aí ele pergunta assim para você, Jesus é Deus? Você tem 3 opções. A primeira, liga para o pastor Felipe. A segunda, forja um desmaio. Ou a terceira, volta para casa, estuda um pouco mais, se prepara para responder acerca da vossa esperança. 1 de Pedro 3,15. Então, não é vergonha você ter um esboço ali que vai te auxiliar na evangelização. Tá certo? Então, eu sempre vou priorizar numa apresentação planejada. Kaique, mas é algo mecânico? Não. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existem várias formas de você pregar o evangelho. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, uma preparação para o evangelismo não anula a obra do Espírito na sua vida. Dá para você ser cheio do Espírito e ser também organizado. Pode passar, por favor, Samara. Olha o que esse livro aqui diz, do Joseph Eldredge, chamado Amizade, a chave para a evangelização. Olha o que ele diz na página 200 a 202. Isso, olha lá, está mais ligeiro que eu. O que ele diz, o autor? Ele diz assim, eu adapto confiantemente a apresentação às necessidades da pessoa com a qual estou compartilhando. Ou seja, não é algo mecânico, não é algo litúrgico, não é algo engessado. Eu consigo adaptar a necessidade da pessoa com quem eu estou falando. Nesse aspecto, as variações de personalidade exigem uma diversidade na maneira pela qual o evangelho é apresentado. Porém, diz ele, esse fato não impede de forma alguma uma metodologia cuidadosamente planejada. Por quê? O Espírito Santo não incentiva a falta de preparo ou o raciocínio pobre, de maneira nenhuma. Mas o que é importante ser dito? Não é algo que você vai... Uma fórmula, né? Eu não vim trazer uma fórmula que você vai usar especificamente com cada pessoa. Não, nós somos seres individuais. Cada um está passando por uma crise. Cada um está passando por um momento. Então as formas de evangelização, elas são diversas. Para que você entenda, a maneira com que você prega o evangelho para um colega de trabalho é diferente do evangelismo de impacto. O evangelismo de impacto é quando eu saio na rua, não conheço a pessoa, paro ela e prego o evangelho por 10 minutos. A maneira de evangelizar com base na amizade é um colega de trabalho, com quem eu passo 8 horas por dia. E aí eu não vou ser aquele cara chato que está falando o tempo todo. Se arrepende e crê em Cristo. Se arrepende e crê em Cristo. Ele vai falar, para de ser chato. Então eu ganho ele para mim, para depois ganhá-lo para Cristo. E se eu me mostrar um crente com um bom testemunho, um homem piedoso, se eu simplesmente for crente, o básico, quando ele tiver com uma crise no casamento, ele vai me procurar para orar por ele e pelo casamento. Quando ele estiver passando um problema com a sua família, com seus filhos, ele vai me procurar. Por quê? Ele enxerga em mim um homem, uma mulher de Deus, que ele vai pedir um conselho. E é nesse momento que eu vou apresentar a ele Cristo. Está entendendo? Então não é algo mecânico, não é algo engessado. Contudo, nós precisamos nos preparar. E aqui eu passo para uma das partes mais importantes desse treinamento, pode passar os slides, que é o conteúdo, volta, só para mostrar para a galera, o conteúdo da mensagem. Tá? A mensagem do evangelho, ela tem um conteúdo. E esse conteúdo, não importa a forma que você vai começar, se é Jesus te ama, se é Jesus te odeia, não importa. Não importa a maneira com que você vai começar.
dentro da sua abordagem, esse conteúdo deve estar presente. É importante que se diga que obra social não é evangelismo. Entregar folhetos, pura e simplesmente, não é evangelismo. Isso é importante ser dito. Você pode muito bem entregar uma marmita e um edredom para um morador de rua e ele ir para o inferno com banho tomado e bem alimentado de barriga cheia. Porque a obra social não caracteriza evangelismo. Tá certo? Quer entregar marmita? Vá. Mas lembre-se, eu preciso pregar o evangelho. E quando se trata de pregar o evangelho, nós temos... Pode passar, Samara, por favor? Nós temos que levar em consideração isso. É algo lógico, meus irmãos. Raciocina comigo. Para que haja salvação, o pecador deve o quê? Se arrepender. Para que ele se arrependa, ele precisa ser convencido dos seus pecados. Para que ele seja convencido dos seus pecados, ele deve ser confrontado com a santa lei de Deus. É uma cadeia. Uma coisa leva a outra. Para ele ser salvo, tem que se arrepender. Para se arrepender, ser convencido dos pecados. Para ser convencido, precisa ser confrontado com a santa lei de Deus. A partir disso, existem 5 pontos que devem estar presentes no evangelismo. Se você quiser anotar, isso aqui eu diria que é uma das partes mais importantes do evangelismo. Você pode ser uma pessoa extrovertida, você pode conversar bem, ter uma boa retórica, oratória, mas se você não considerar essas 5 etapas na sua pregação, você não pregou o evangelho na sua totalidade. Se você quiser anotar, anote. O evangelismo exige que eu fale sobre pecado, salientando as suas consequências eternas. Eu tenho que falar de pecado. Né? Embora o David Leonardo não fale de pecados, a gente tem que falar de pecados. Porque, como eu destaquei, para que ele seja salvo, ele tem que se arrepender, e para ele se arrepender, ele tem que saber que ele é pecador. Então, eu falo sobre pecados, e, sobretudo, destacando as consequências eternas do pecado. Em segundo lugar, eu tenho que falar sobre a incapacidade do homem de salvar-se. Tá? Deixa eu voltar aqui e dar a base bíblica para vocês. Não, o slide não, o Samara, eu mesmo voltando aqui no tópico anterior. Eu tenho que falar sobre pecado e salientar as consequências eternas. Por quê, meus irmãos? Alguém acredita que o homem tem livre-arbítrio aqui? Acredita? Não tem livre-arbítrio. Né? Ele não tem livre-arbítrio. Como assim, Kaique? Eu decidi vir aqui hoje. Eu decidi colocar uma camisa preta, poderia ter posto branca. Nesse sentido, você tem livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher se você quer vestir uma roupa preta ou branca, se você quer vir no treinamento ou não, se você quer se casar com fulano ou ciclano, enfim, nesse sentido você tem livre-arbítrio. Agora, o que o homem não tem é a capacidade de ir a Deus por sua livre vontade. Ele não tem. Por quê? Porque ele é pecador. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmos 51, 5 diz: em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz também que os pensamentos dos homens são maus desde a sua mocidade. Diz ainda em Romanos capítulo 3 que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem se justifique diante de Deus. Eu preciso falar necessariamente que o homem é pecador. Lembra quando eu falei lá atrás sobre as 4 consequências da queda? Você tem que ter isso, irmão. Assim, de bate-pronto na sua mente. Isso aqui não é nem pela questão da evangelização, isso aqui é a questão básica da vida cristã. Se você não sabe disso, você não sabe do que Cristo te salvou. Então isso todo crente tem que saber. Que Deus criou um mundo perfeitamente bom, porém Adão e Eva desobedeceram a Deus, e como consequência disso nós temos o pecado. Deus não criou o pecado. O pecado é consequência da desobediência do primeiro casal, ok? E como consequência, eu falei, o homem se tornou inimigo de Deus. Então, lembra aquela senhorinha adorável que você conhece? Aquela mulher amável que mora lá perto de você, sua vizinha?
cabelo branquinho, aquela mulher que não pega um centavo que não for dela, uma mulher honesta, justa, íntegra, que porém não aceitou Jesus ainda. Apesar de toda a sua virtude, sem Cristo, ela está morta em delitos e pecados. E portanto, se morrer nessa condição, ela estará irremediavelmente perdida. Deu para entender isso? Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, irmãos. Todo ser humano nasce morto em delito e pecado. Você já nasce caminhando para o inferno. Sabia disso? No momento que você nasce, você já está caminhando para a condenação eterna. Então, se não houver uma conversão, que é um giro de 180 graus e você voltar no sentido oposto ao que você estava indo, você vai se perder eternamente. Glória a Deus, porque todos os que aqui estão foram justificados por Cristo. Ninguém aqui vai para o inferno, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Fomos alcançados pela salvação. Porém, o ímpio que diz assim, eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso de uma igreja. Presta atenção aqui. Eu não preciso de igreja. Eu tenho Deus no meu coração. Se não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, está perdido. Tá certo? Então, em hipótese alguma, você pode deixar de falar sobre pecado, sobretudo salientando as consequências eternas. Então, quando se fala de consequência eterna, você fala de inferno, do lago de fogo. E aí alguém pode perguntar assim para você, ó, tá bom, Kaique, se Deus é um Deus justo e amoroso, por que ele vai me condenar eternamente ao inferno? Se eu pequei por 80 anos, por que ele vai me punir eternamente? Se alguém te perguntar isso, o que você responde? Exceto o irmão, que ele já matou 2 charadas minhas. Tá bem, brincadeira, se de repente quiser responder também. Mas imagine, pois bem, meu irmão. O pecado, ele gera condenação eterna, são consequências futuras. Perfeito. Eu esqueci que eu estou ensinando na igreja do pastor Felipe, né? E realmente, os irmãos estão todos muito bem alinhados. E esse é o ponto. Se alguém dissesse assim, por que é que alguém que comete 80 anos de pecado vai padecer eternamente no inferno? Porque a condenação não tem a ver com o período que a pessoa pecou. Assim como alguém não fica preso pelo tempo que levou cometendo um crime, exemplo, o cara levou 10 minutos para assaltar um banco, ele vai ficar preso por 10 minutos? Não, tem muito mais a ver com a gravidade do delito do que necessariamente com o tempo que a pessoa levou para cometê-lo. Agora, pecados que são cometidos contra um Deus santo, justo e eterno, exigem uma punição que seja equivalente. Guarda isso no seu coração. Alguém vai perguntar para você um dia, por que o inferno é eterno? Porque Deus é eterno. E, portanto, a condenação exige que seja equivalente à eternidade de Deus. Por isso que Jesus precisa ser Deus. Porque Jesus é Deus eterno. E aí ele paga o preço eterno. Por isso que nós recebemos também vida eterna. Amém? Primeiro ponto, pecado e consequência eterna. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma discordância? Tá tranquilo? Ninguém quer falar nada mesmo? Quer comentar alguma coisa, varão? Em 1 Coríntios 7, vai falar sobre o casal, e que um justifica o outro. Não sei se vai entrar no assunto, mas se tivesse uma explicação rápida sobre essa justificação, como seria? Então, eu entendo particularmente que esse texto ele não se refere a uma justificação de uma salvação coletiva, né? Isso seria antibíblico. Até porque cada indivíduo precisa se arrepender e crer em Cristo. Não existe a ideia de um plano plus. A mulher é salva e o marido também é nesse pacote família, né? Que nem Netflix. Não tem. Então é num sentido de a mulher, a santa mulher de Deus, casada com um cara ímpio, vivendo uma vida santa e piedosa, ela pode contribuir para que ele venha à fé, para que ele se arrependa e creia. Eu creio que seja nesse sentido. Não que fale de uma redenção. Não, seria muito fácil. A mulher, uma santa mulher de Deus, está lá firme com Cristo, o marido deitando e rolando, mas fica tranquilo, porque quando você morrer você vai ser salvo. Então, eu imagino que é mais no sentido de um testemunho que será dado mediante a sua vida reta com Deus, e o cara se sente constrangido e vê a transformação que Deus fez na vida dela, e a partir daí ele pode vir a se converter. Eu entendo dessa forma. Certo? Mas então, a respeito aqui, irmãos, do pecado
e as consequências eternas. No evangelismo eu tenho que falar sobre isso. Ah, mas Kaique, mas esse é um assunto muito duro, falar sobre pecado. Irmãos, o problema nunca é o que fala. O problema é a forma com que você fala. Você pode muito bem confrontar alguém com as verdades duras do evangelho, porém no amor. Jesus falou para Nicodemos, você se acha o bambambam, é um conhecedor da lei, mas você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você vai ser condenado. Jesus falou para a mulher samaritana, o marido que você tem agora não é seu, e você já teve muitos outros. Ou seja, você pode falar sobre as duras verdades do evangelho, porém com palavras banhadas de compaixão, de misericórdia e de amor, tá certo? O primeiro item é esse, pecado e consequência eterna, tem que falar. O segundo, a incapacidade do homem de salvar-se. Não serão poucas as vezes que você vai abordar alguém e a pessoa vai falar assim, eu vou ser salvo. Por quê? Nunca matei, nunca roubei, eu sou um cara bom, eu nunca traí minha esposa, às vezes vou na igreja e até dou uma oferta quando o pastor pede. Ele se acha a quarta pessoa da Trindade. Mas mal sabe ele que o homem é incapaz de salvar-se. Porque ele é totalmente depravado, como eu falei. Ele não pode fazer nada que se justifique diante de Deus. Isaías declara que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, ou seja, panos de menstruação. Serve para nada. Sua boa obra diante de Deus serve para nada. Tanto é verdade que se servisse, por que Jesus veio e morreu uma morte humilhante e dolorosa na cruz? Se você é tão bom assim e pode se salvar, por que Jesus morreu em seu lugar, bonitão? Eu perguntaria para essa pessoa. Então eu tenho que destacar isso. No evangelismo pessoal, eu preciso falar o seguinte, meu irmão, minha irmã, nós somos incapazes de nos justificarmos diante de Deus. Não há qualquer obra que nós façamos que seja aceitável a ponto de nos justificar. Não existe essa possibilidade. Então, o homem é incapaz de salvar-se. E o maior exemplo disso é Lucas, capítulo de número 18, quando aquele jovem rico chega, cheio de si para Jesus, dizendo, eu observo a lei e não é de hoje, Jesus. Aí Jesus falou, legal, está faltando uma coisa. O quê? Vende o que você tem e distribui, reparte com os pobres. Naquele exato momento, diz o texto, que ele vira as costas para Jesus e vai embora. Se ser bom salvasse alguém, o jovem rico seria salvo. Porque, teoricamente, ele era alguém bom. Mas, efetivamente, não era. O Deus dele era Mamon, o coração dele estava preso nas riquezas. E por que o homem não pode se salvar? Porque ele está morto. Ele não vai reviver sozinho. Ele está morto em delitos e pecados. Ele precisa de uma ação do Espírito que vai revivificar esse homem. Ele precisa ser regenerado, ele precisa nascer de novo. E ele não pode produzir isso de si mesmo. Ninguém nasce sozinho. Quem é que nasceu sozinho? Ninguém. É impossível alguém vir à existência sozinho, não. Você foi gerado por Deus, os seus pais se uniram e você então nasceu. Usando dessa analogia, nós podemos aqui compreender que é o Espírito Santo quem dá vida para o homem, tá certo? Então, paralelo a isso, é o terceiro ponto, que é a salvação pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, na mesma proporção que eu falo que o homem é incapaz de salvar-se, eu já venho apresentando qual que é o único meio pelo qual ele pode ser salvo. Eu digo a ele, meu irmão, o que é ser salvo? Alguém responde? Você foi salvo? Você foi salvo, sim ou não? Salvo do quê? Do pecado, também. De mais coisas. Da morte eterna, no caso, né? Porque aqueles que, se Jesus não voltar, todos nós morreremos. A morte é algo que ainda existe. Então nós fomos salvos do pecado, mais especificamente fomos salvos agora do poder do pecado, tá? Fomos salvos do poder do pecado, Romanos 6. Seremos salvos da presença do pecado, quando Jesus voltar em grande glória.
Mas hoje nós somos salvos do poder do pecado, somos salvos da morte eterna e somos salvos também do que mais? Da ira de Deus. Essa aqui é a turma disparada de galera que mais está inteirada do assunto evangelho. Isso é muito bom, Deus seja louvado. Porque tem lugar aí, irmãos, que às vezes eu vou ensinar sobre isso, que os irmãos pensam que a salvação é por obras, que pode ir a Deus por sua livre vontade. E claro que não. Como vocês bem destacaram, nós fomos salvos da ira vindoura, do poder do pecado e da morte eterna. Tá? Então, por favor, diga isso, a salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merecia, mas ainda assim ele te salvou. E a salvação é mediante a fé. O texto fala, de Efésios 2, 8 e 9, mediante a fé, sobre a responsabilidade humana. É por isso que o homem, ele não pode ser justificado pela vida da sua esposa. Porque é mediante a fé pessoal do indivíduo. Ele é assistido pela graça. Graça essa que convida, ilumina, capacita e chama o pecador ao arrependimento. E ele responde em fé. E aí, por isso, ele é justificado. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Quem não foi justificado por Cristo não tem paz com Deus. Ele está em guerra com Deus. Isso é terrível. Preciso falar. Até aqui alguma dúvida? Se não tem dúvida, eu parto do princípio que está claro. O irmão tem uma dúvida ali. Sim. Então, quer dizer, a salvação é somente por Cristo Jesus. Sim. Mas aí, uma criança, inconsciente, como saberia se o destino dela, a inocente, qual é a idade de inocência? Assim? Certo. Na verdade, nem a psicologia é capaz de asseverar qual é a idade da razão, né? É muito de cada criança. Tem criança que desenvolve com uma idade, outra desenvolve com outra. Mas o ponto é o seguinte, dentro da sua pergunta. Eu creio que todas as crianças que morrem antes da idade da razão, todas, sem exceção, elas serão justificadas. Primeiro, Jesus falou, deixem vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino. Mas eu acho que tem ainda duas outras razões pelas quais eu acho que toda criança será salva, caso morra antes da idade da razão. Primeiro, porque elas não são capazes de crer em Cristo. Se ela não é capaz de crer em Cristo, como que Deus pode exigir fé em Cristo de alguém que não é capaz de fazê-lo? Esse é o primeiro ponto. E segundo, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E Paulo diz em Romanos 1, do 18 em diante, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua majestade claramente se notam. Então, justamente por isso, ninguém poderá alegar ignorância acerca da existência de Deus. A criança, antes da idade da razão, ela não desenvolveu a sua capacidade cognitiva a ponto de enxergar Deus também na revelação geral. Então, por essa razão, eu tenho para mim que seria muito injusto da parte de Deus exigir fé de alguém que não tem capacidade de exercer fé. É como se Deus pegasse uma criança, é como se eu pegasse aqui o meu filho Pedro, de 1 ano e 4 meses, e falasse para ele, filho, você vai pegar essa mesa, vai colocar nas costas e vai até o outro lado da rua, e se você não conseguir, ainda vou te dar uma surra. Eu estou exigindo dele algo que ele não pode fazer e ainda vou puni-lo por isso. Então, toda criança que morre antes da idade da razão, ela será justificada. Mas a partir do instante que ela passa a discernir certo e errado, sabe quem é Jesus e tal, ela precisa se arrepender e crer em Cristo, claro, dentro de uma evangelização que seja adaptada à sua linguagem, né? Numa linguagem... tem uma expressão específica que me fugiu agora, mas uma forma lúdica, né? Bem ilustrativa e tal, porque é a linguagem da criança, tá certo?
Então, com base na sua pergunta, eu responderia isso. Que toda criança que morre antes da idade da razão é salva, e a idade especificamente nós não sabemos. Todavia, qualquer pessoa que morre está nas mãos de um Deus justo. E eu creio muito nessa questão de Deus ele não levar em consideração e exigir fé de alguém que não pode exercer. Mesma coisa o mentalmente incapaz, né? Alguém que tem alguma debilidade. Sim. Dos pequeninos são o melhor louvor, né? Exato. Então é isso mesmo, meu irmão. Creio dessa forma. Pessoal, tá dando para entender aqui aquilo que nós devemos falar no evangelismo? Daqui a pouco eu vou pegar essas 5 coisas aqui, eu vou mostrar como que eu faço. Perdão, ô Samara, dei um tapa no microfone. Daqui a pouco eu vou mostrar como que eu faço, geralmente no evangelismo, tá bom? Então, a morte substituta de Jesus, tem que falar disso, irmão. O evangelho é isso. Essa aqui é uma das partes mais importantes. A morte substituta de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é dar o Filho unigênito? Entregar Jesus para que morra de forma substituta. Para que nós pudéssemos ser justificados. Então, a pessoa que não fala sobre a morte de Jesus, ela não pregou o evangelho, tá? Eu me lembro uma vez, isso aqui foi demais. Saí para evangelizar com uma galera, e aí tinha uma irmã, que ela tinha uns 50 anos de idade para mais. E ela tinha de cristianismo uns 30. Ela abordou um grupo de jovens, e aí olha o que ela falou. Ela falou assim, ó, meus filhos, vocês precisam ir para a igreja, vocês têm que dar o dízimo, vocês são tão bonitos. Falou tudo, só não falou de Jesus. E mentiu, que os meninos não eram bonitos ainda por cima. Mas veja, é plenamente possível que alguém pense que está evangelizando sem estar evangelizando. O verbo evangelho, ou melhor, né, o verbo evangelizar, ele é oriundo do substantivo evangelho. Quem está evangelizando está falando do evangelho, portanto está falando das boas novas da morte de Cristo em favor dos pecadores. Tá bom? Então todo evangelismo tem que falar da morte de Jesus. E por fim, como o evangelismo não é o evangelismo, meus irmãos, não é uma palestra, tá? O evangelismo é chamar o pecador ao arrependimento. Portanto, você necessita dizer ao camarada que está sendo evangelizado que ele tem que se arrepender e crer. Tem que fazer o apelo. Aí tem gente que diz, apelo não é bíblico. É bíblico sim. João, capítulo 1, verso 11 e 12, né? Ele veio para os que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Contudo, aos que o receberam, o verbo receber ali traz a ideia de aceitar. Contudo, os que o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, tem que fazer apelo sim. Tá bom? Beleza, então, continuando. Até aqui alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? Vou passar, deixa eu só ver aqui, Samara, qual que eu já vou. Eu já vou partir para os versículos bíblicos para a evangelização. Beleza, Kaique, você me falou desses 5 pilares. Quais são os melhores versículos que eu posso usar para o evangelismo? Olha esse aqui, irmãos. Esse aqui é o modelo chamado caminho romano para a salvação. Com este caminho romano, você apresenta o evangelho apenas com versículos da carta de Paulo aos Romanos. 4 versículos apenas, e você vai ter pregado o evangelho de forma clara, bíblica, correta e impactante. Então vamos lá. Romanos 3:23. O que diz? Tem gente que já sabe de cor esse verso. Quem sabe pode citar. Romanos 3:23. O que está escrito? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse primeiro verso ele fala sobre a necessidade do homem. Então, se você quer pregar o evangelho usando o caminho romano para a salvação, você pode muito bem fazer isso. Deixa eu ilustrar aqui uma situação em que você pode usá-lo. Imagine que você tem um amigo da escola, da faculdade, do trabalho, e você tem certa intimidade com essa pessoa e você quer ganhá-la para Cristo. O que você pode fazer?
Num determinado dia, você diz assim, fulano, eu gostaria de conversar com você rapidamente acerca de uma passagem bíblica, posso? E ele, se for seu amigo, ele vai te ouvir, nem que seja pela consideração que tem por ti. Tudo bem, a mensagem está sendo pregada e a semente está sendo plantada. Você pode muito bem dizer assim, olha fulano, em Romanos, capítulo 3, verso de número 23, está escrito assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que esse texto bíblico diz, fulano, é que todos nós, sem exceção, eu, você, o padre, o pastor, o pai de santo, todo mundo, somos pecadores. E por sermos pecadores, nós estamos afastados de Deus. E fulano, eu vou mostrar para você que todos nós somos pecadores. A maior evidência de que todo ser humano é pecador pode ser notada numa criança. O Pedro, meu filho, tem 1 ano e 4 meses, filho de crente. Eu e a Júlia, minha esposa, estamos dando uma educação para ele a melhor que nós podemos. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele faz birra, ele morde, ele bate, está conversando com ele, ele dá um tapa na sua cara do nada. Ele se esconde. Por quê? Ele está evidenciando que, embora seja uma criança ali no sentido de, de conhecimento das coisas inocente, todavia ele tem uma natureza caída. E ele só está externalizando aquilo que ele é por natureza, pecador. Então estou educando ele, mas ele vem me dar um tapa na cara, bate, morde, não xinga, graças a Deus, mas se esconde, até porque ele nem fala ainda e se xingar é tapa na boca. Mas todos nós somos pecadores. E a maior evidência disso são as crianças. Então o que você vai fazer? Você vai deixar claro para o seu amigo que ele é um pecador. Aí ele vai pensar, eu não sou tão pecador assim. Você fala, olha, se você entrar no ônibus agora, o ônibus está apertado, linha vermelha do metrô, e aí tem um espaçozinho assim, sabe o que você vai fazer? Você vai esticar a sua perna e vai ficar o mais folgado que você pode. Por quê? Porque naturalmente nós somos egoístas. Quem é, irmão, que vai se apertar? Você trabalhou o dia inteiro, a hora de ir embora para casa, você vai se espremer para o outro ficar à vontade? Não fica. Isso está revelando o quê? Meu coração é egoísta. O crente não faz isso, o crente ele se exprime, né? Sim ou não? Mais ou menos, também. Que nós é crente, mas não é bobo, não é brincadeira. Isso aí não existe, irmãos. Linha vermelha ainda, irmão. Não dá, né? Mas enfim, o ponto aqui é destacar o seguinte, todos nós somos pecadores. O que eu quero que o indivíduo entenda? Eu quero que ele concorde comigo que nós somos pecadores. Se ele concordar, beleza, primeiro ponto para nós. Aí eu vou falar o seguinte, Romanos 6, 23, parte A. O que está escrito na parte A? O salário do pecado é a morte. Uma vez que ele concordou comigo que é pecador, eu vou falar assim, fulano, Romanos 6, 23, na parte A, diz que o salário do pecado é a morte. O que é o salário, gente? É a recompensa. É aquilo que você recebe por algo que você faz. Paulo está dizendo, você é pecador, sim. E como consequência de ser pecador, sabe o que você vai receber? A morte. Física, espiritual e eterna. Eu vou mostrar para ele que pelo fato de nós sermos pecadores, nós teremos como recompensa a morte. E aí ele já vai ficar assim, né? Espantado. Aí eu vou apresentar o quê? O remédio dado por Cristo, que é Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que enviou Cristo por nós, para morrer por nós, pecadores. Fala, meu irmão, somos pecadores, merecemos a morte eterna. Só que Deus decidiu fazer algo. Se dependesse de nós estávamos perdidos, mas Ele decidiu fazer algo que Ele nos ama tanto que Ele enviou Jesus para que morresse a nossa morte. E na sequência, eu vou falar um pouco mais sobre o 3, no tópico, deixa eu atribulado passar, eu vou falar um pouco mais do tópico 3 do 4, que é a dádiva de Deus aos homens. É o Romanos 6, 23, só que é a parte B. O irmão falou a parte A. Lembra a parte B também de cor? Aí, ó. Já veio o coral. A igreja é bíblica, pastor. Não tem pra onde correr, esquece, né? A dádiva de Deus aos homens. Se por um lado, o pecado traz morte, por outro, Cristo traz vida eterna. Só que eu preciso concluir falando o que ele tem que fazer. Lembra? Evangelização não é uma palestra, é um convite ao arrependimento. Então, Romanos 10, de 9 a 10, o que está escrito? Se confessar
Exatamente. De cor também, né? Tá demais essa igreja. Então eu vou falar para ele, meu irmão, você precisa tomar uma atitude. Você precisa se arrepender e crer. Claro, aqui eu falei de forma resumida, porque nós estamos apenas ilustrando como seria. Porém, nada te impede de discorrer sobre cada um desses pontos que foram abordados. Mas o que eu quero destacar aqui é que são 4 versículos, meu irmão. Com 4 versículos, você prega o evangelho de forma autêntica, cristocêntrica e bíblica. Esse é o caminho romano para a salvação. Aí alguém pode dizer assim, Kaique, mas 4 versículos é muito. Tem uma forma mais fácil? Tem. Qual? Pode passar, por favor, Samara. Você consegue, volta 1. Você pode pregar o evangelho usando apenas João 3,16. João 3,16 todo mundo sabe, né? Agora vai vir o coro. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Porque Deus... deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Exato. Com um único verso, você consegue pregar o evangelho. Como assim, Kaique? Pega João 3,16, divide ele em 5 partes. A primeira parte, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, vamos pensar lá naquele cenário hipotético. Fulano, gostaria de trazer aqui uma breve reflexão para você a partir de um versículo bíblico. Você pode me ouvir? Posso. O verso é João 3,16, que diz... A primeira parte desse verso diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa isso? Significa que Deus amou todos os seres humanos sem distinção. E Ele amou de forma intensa, incondicional. Jesus te ama. Aqui cabe, tá? Jesus te ama. Ou você pode começar assim, inclusive, né? Pensando aqui bem, você pode começar assim. Fulano, tem uma boa notícia para você. Qual? Jesus te ama. Deixa eu te mostrar aqui um versículo bíblico. Aí você pega João 3,16. Na verdade, Ele ama você porque Ele ama o mundo inteiro. Ok? Segunda parte do verso. Deus deu seu Filho unigênito. O que isso comunica a nós? Um preço altíssimo. Um preço que nós jamais poderíamos pagar. E é justamente pelo fato de não haver em nós nada que possa nos redimir diante de Deus, que Cristo vem e morre a nossa morte. Somos pecadores, merecedores da ira, inimigos de Deus. Porém, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador entre nós e Deus. Deu seu Filho unigênito. Para quê? Para o que nele crê. Veja, há uma condição. O simples fato de existir um remédio não significa que todos serão curados. Antes, somente os que tomam desse remédio. Cristo morreu por todos, é verdade, mas não significa que todos serão salvos. Portanto, para ser salvo, você deve se arrepender e crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Crer envolve fé, envolve fé e fidelidade, uma mudança de mente, algo intencional. E aqui eu preciso, por alguns minutos, falar algo para vocês. Uma vez que você prega o evangelho, essa pessoa ela precisa se arrepender e crer. E o que é, irmãos, arrependimento? Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. É uma pessoa que, mediante a exposição do evangelho, ela compreende, poxa, realmente eu sou pecador. Se eu fizer aqui um retrospecto da minha vida até aqui, eu sou pecador demais. Então, beleza, eu sou pecador, e o evangelista me disse que eu estou perdido. O evangelista também me disse que eu preciso crer em Cristo, que eu preciso depositar fé nele. Então é algo que acontece de forma deliberada, de forma racional. O Espírito Santo não vai roubar o entendimento dessa pessoa e converter na marra. Não, a pessoa consciente daquilo que você pregou toma uma decisão. Claro que a graça habilita ele para isso, mas é uma decisão que ela toma racionalmente, voluntária. Eu me lembro quando foi a minha conversão. Foi em 2009, mas é como se fosse ontem. Eu me lembro o exato momento em que o evangelho veio direto no meu coração. E foi numa peça de teatro, irmãos. Eu entendi ali que eu era um pecador, miserável, carente da graça, que estava indo para o inferno. Mas o irmão falou, olha, Jesus Cristo salva, não importa o quão pecador você seja, não importa o quão perdido você esteja, a porta da graça está aberta, corra para a cruz. Eu não me esqueço, foi em 2009. E eu me batizei dia 9/9 de 2009. Se você virar de cabeça para baixo, fica 666. Não tem como errar, irmãos. Mas foi nessa data
que eu nasci de novo. Alguém se lembra quando converteu ou não? Foi em algum momento aí da minha caminhada, Kaique. Não lembro exatamente daí que eu estou aqui. Mas isso é importante ser dito. Se trata de uma decisão deliberada e voluntária. Você entende, eu sou um pecador e eu preciso crer em Cristo. Todo mundo aqui entende isso, né, irmãos? Se não entendeu, eu quero fazer um apelo no final do treinamento. Então veja, há uma condição, você precisa se arrepender e crer. E à medida em que você faz isso, estamos no texto ainda, você não vai perecer. O que é perecer? É inferno. O inferno existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo. O inferno existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo. O castigo eterno está reservado àqueles que rejeitam a oferta de perdão. Os que perecem, perecerão por toda a eternidade. Jamais sairão de lá, terão seu destino eterno selado. Você já parou para pensar que nesse exato momento, enquanto você tem a oportunidade de aprender a evangelizar, tem pessoas que estão padecendo, pessoas que estão nesse instante, num lugar, não no lago de fogo porque ele não foi inaugurado, mas tem pessoas que estão nesse exato momento, já sendo atormentadas e serão por toda a eternidade. Quem sabe algumas estão, com o perdão da palavra, por negligência nossa. Quem tem parente ímpio aqui? Deixa eu ver. Todo mundo, né? Pois é. Eu vou fazer um negócio aqui. Pega o seu celular, por favor. Pega o seu celular. Você que trouxe o celular, pega o seu celular. Você tem algum contato de alguma pessoa não cristã no seu WhatsApp? Você vai mandar um boa noite para ela agora. Ah, é? É. Você está treinando evangelismo, é para evangelizar. Pega e manda boa noite para essa pessoa. Aí você vai falar assim, ó, boa noite. Aí ela vai responder, oxe, que estranho, do nada você mandar mensagem. Pois é, o Senhor me fez lembrar de você. E depois, Kaique? Aí depois você se vira. Não, mas é sério, por favor, faça isso. Manda um boa noite para alguém não cristão. Porque senão não faz sentido. Treinar evangelismo para não evangelizar, eu vou embora. Eu vou parar aqui, o pastor Felipe. Manda um boa noite, fala, lembrei de você. Deus me fez lembrar de você. Não que eu seja Deus, mas Deus está usando esse vaso de barro para te fazer lembrar dessa pessoa. Porque eu falei, lembra de alguém aí, você lembrou dela, então é para ela que você tem que mandar essa mensagem. O que pode começar com um boa noite, me lembrei de você, pode se tornar a transformação da vida de alguém que está perdido. Cria essa expectativa no seu coração. Todos mandaram? Então volta para cá. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. A vida eterna, ela não começa quando você morrer. A vida eterna não é o livramento da alma no dia do juízo. A vida eterna começa aqui e agora. É você ser redimido, restaurado. É você ter paz com Deus. É viver uma vida na presença de Cristo. É algo maravilhoso. Irmãos, o Elon Musk, com todo o dinheiro que tem, se ele quiser comprar a salvação, ele não consegue. E você, às vezes, se virar de ponta cabeça, não tem 10 centavos. A conta está no vermelho, mas o nome está rolado no livro da vida. Vida eterna de graça. Ó Deus falando, né, irmãos? Misericórdia. Vida eterna em Cristo Jesus. João 3,16. Um versículo você prega o evangelho, irmão. Pode passar, minha irmã. Efésios 2, de 1 a 10, aqui eu vou ser muito rápido. Você divide os 10 versos em 3 partes, você tem o evangelho todinho. Do 1 ao 3, o estado do homem sem Deus. Do 4 a 7, tudo começa em Deus. Do 8 a 10, é graça. Isso aqui é para você usar, sobretudo, para pregar para um parente, para pregar para um amigo, para pregar para um colega de trabalho, alguém que disponha de tempo para que você consiga falar de Jesus. Então eu diria que essas 3 últimas abordagens, o caminho romano para a salvação, a evangelização através de João 3,16 e até Efésios 2, de 1 a 10, são esboços para que você use pregando para um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você tem certa intimidade e terá um pouquinho mais de tempo para apresentar o plano da salvação, ok? Mas agora,
eu gostaria de falar do evangelismo na prática, que é como eu faço no evangelismo de impacto. Quando eu saio para abordar pessoas na rua, como que eu, Kaique, faço. Pode colocar, por favor. As 4 leis espirituais, acho que vocês já conhecem. Eu vou pular elas, tá bom? Vamos lá para o evangelismo na prática. Pode passar. Olha só, como que eu, Kaique, costumo fazer? Quem está comigo, diga amém. Ninguém está com dúvida? Então tá bom. Como que eu faço, Kaique? Vou usar aqui a ilustração. Eu faço parte de um projeto, UNEC, União Estudantil Cristã. É um projeto missionário, inclusive tem agora em março. Deixo o convite para quem quiser participar, é muito bom. Como que funciona a UNEC? A UNEC é o seguinte, é um grupo interdenominacional, tem crente de todas as igrejas e denominações, com um único propósito. Qual? Pregar o evangelho. O que a gente faz? A gente se reúne na sexta-noite num ponto de saída aqui em Santo André, lá em Santo André, né? Numa igreja. A gente se reúne ali. Aí a gente sai para o interior. Agora nós iremos para Campinas. Então a gente sai sexta-noite, chega ainda sexta-noite em Campinas e não dá para fazer nada. Descarrega o ônibus e vai dormir. Beleza. Sábado pela manhã, a gente tem um tempo chamado Peniel, que é um tempo de devocional entre os missionários ali, irmãos. E o fogo desce, é poder do alto. Depois disso, a gente divide as equipes. A última vez foram 180 pessoas. Aí a gente divide as equipes em grupos de 6. Cada grupo tem um líder e mais 5 pessoas. E o que a gente faz? Sai de porta em porta pregando o evangelho e chamando as pessoas para um culto ao ar livre. Sai de porta em porta, bate lá, a pessoa vem e você prega o evangelho. É uma pena porque o grupo composto por 6, geralmente só o líder evangeliza. Os outros 5 não se sentem capazes. Ainda que eu ministre treinamentos dias antes, as pessoas não vão. Seria muito mais efetivo se os 6 fossem, né? Imagina, cada um numa casa. Geralmente são 100 pessoas que se convertem. Se os 6 vão de porta em porta, aumenta para 500 pessoas alcançadas. Mas enfim. Então a gente se reúne, o grupo vai de 6 em 6 em cada rua, de um lado e do outro, pregando o evangelho e chamando as pessoas para o culto ao ar livre. No domingo a gente faz de novo e volta para casa. As pessoas que são alcançadas por Cristo ficam ao cuidado da igreja que nós estamos assistindo, e ali elas são cuidadas, elas são discipuladas, e Deus tem abençoado demais. Eu faço parte desse projeto há 8 anos, 9 anos, e já vi cada coisa. Já vi muitas pessoas salvas. Numa ocasião em Campinas, eu orei por um cego, ele voltou a ver instantaneamente. Deus opera, irmãos. E a obra é carente de missionários. Então eu quero abrir um parênteses aqui para convidar vocês. Claro que tem um custo, até porque nós levamos centenas de Bíblias. Você precisa pagar o ônibus, você precisa comer, e você precisa às vezes até reunir cesta básica para ajudar os irmãos. Então vai ficar o convite aberto aqui. Se você quiser participar, as inscrições estão abertas e é uma experiência. Eu estou falando aqui sem demagogia, é uma experiência que você vai falar para mim depois, Kaique, que valeu muito a pena. É maravilhoso o que você vive esse final de semana em termos de evangelismo, tá bom? Então, vou usar o exemplo aqui. Aí lá na UNEC, a gente sai de porta em porta. O que eu, Kaique, faço? Geralmente eu chego e entrego algo para facilitar o contato e dar abertura ao diálogo. É o quê? Uma Bíblia. A gente leva um monte de Bíblia numa sacola, aí eu bato palma, deixo a Bíblia escondida, né? Porque se eu mostrar que é uma Bíblia, às vezes eles nem vêm. Aí eu bato palma, aí a pessoa aparece e fala, bom dia, posso falar com você um minuto? Eu não falo de longe não, eu chamo, posso falar com você um minuto? Aí a pessoa vem, eu quero te dar um presente. Aí a pessoa fica feliz, né? Eu quero te dar um presente. Aí a pessoa chega, eu saco a Bíblia, falo, olha, esse aqui é o melhor presente que você vai receber hoje, é uma Bíblia. E geralmente na contracapa tem o endereço da igreja que vai ter o culto ao ar livre. Não, se a igreja não, o culto não é ao ar livre, né? A igreja que está recebendo os irmãos e que vai patrocinar o culto ao ar livre. Aí eu falo assim, olha, eu estou entregando aqui um exemplar da Escritura e estou convidando você para um evento. Eu não falo culto, eu falo evento. Um evento que vai ter à noite, vai ter ali, vai ter algumas músicas, vai ter uma peça de teatro e vai ter uma reflexão. Por quê? Às vezes a palavra culto, ela pode afastar. Então, estrategicamente, a gente chama para um evento. A pessoa pega a Bíblia e fala, tá bom. Aí eu poderia virar as costas e ir embora. Tem muito missionário que faz isso. Que ele acha que ele é do correio, ele vai lá entregar a Bíblia, do Mercado Livre. Ou não, você está aqui, aproveita a oportunidade. Aí eu falo assim, olha, aproveitando a oportunidade,
eu posso trazer uma breve reflexão acerca da palavra de Deus? E aí a pessoa aceita, porque eu dei um presente para ela. Ela se sente no dever moral de me ouvir. Ainda que ela não queira, ela fala, tá bom, pode falar. Aí eu começo. A pessoa vai me ouvir, beleza? Passa, por favor. É importante ser dito o seguinte, não é algo engessado. Por isso que você tem liberdade para começar como quiser. Inclusive eu indico que você esteja em espírito de oração e atento à maneira que o Espírito vai conduzir o diálogo evangelístico. Pode ser que ele te dê uma profecia. Sim ou não? Quem crê em profecia? Tem um cara chamado Craig Kinner, que ele é doutor em Novo Testamento. Tem um livro dele chamado O Espírito na Igreja. Muito bom. O cara é doutor em Novo Testamento, crânio, muito inteligente. E ele ama evangelismo. E ele diz que geralmente, no evangelismo, Deus dá o nome da pessoa para ele. Olha que forte isso. Você vai abordar uma pessoa e Deus te dá uma profecia a respeito do que a pessoa está vivendo. Ou seja, a pessoa vai falar, meu Deus, Deus puro na vida desse homem, eu quero ouvir o que ele tem para mim. Então esteja em espírito, de repente Deus vai te instruir a maneira com que você vai pregar o evangelho. E eu me lembro que eu fui evangelizar com um pastor amigo meu, o pastor Jonathan, e tinha um cara catando reciclagem, e eu abordei ele, aí ele virou bravo. Ele falou assim para mim, o que é? Foi ríspido comigo. Eu estou trabalhando aqui, eu preciso de dinheiro para cuidar da minha filha. Naquele momento, o pastor amigo meu já discerniu. Ele se importa com a filha dele. Eu vou pregar o evangelho falando sobre a paternidade de Deus. E ele começou a pregar. Foi pregando, e aquele homem bruto, ríspido, terminou a evangelização aceitando Jesus e nos abraçando e chorando. Se ele pensa assim, é tudo muito certinho, quadradinho, eu vou usar a mesma maneira com todo mundo, ia dar errado. E o Espírito Santo conduziu, fale sobre isso, porque é essa forma que eu vou pegar o coração dele. E ali deu certo. Então esteja atento que o Espírito Santo pode falar com você. Suponha que ele não falou nada. O que eu gosto de fazer, como eu gosto de começar? Então o fulano lá me recebeu, e como que é o seu nome, meu irmão? Seu, isso? Renan? Suponha que o Renan foi lá o que recebeu a Bíblia. Eu falo assim, olha Renan, você pode ficar tranquilo, tá? Eu falo assim, Renan, você está me ouvindo? Renan, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, verso 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez e que depois disso vem o juízo. Ô Renan, o que o autor bíblico está dizendo é o seguinte, todos nós morreremos uma única vez, a morte é iminente e nós compareceremos diante de Deus. Renan, não é o que eu quero, mas pode vir a ocorrer. Você pode morrer nesse momento. Se você morresse agora, Renan, e comparecesse diante de Deus, que é o justo juiz, considerando a vida que você teve até aqui, você acha que você seria considerado culpado ou inocente? Porque toda pessoa que comparece diante de um juiz, ela vai receber uma sentença, ou você é culpado ou você é inocente. Aí o que eu estou fazendo, gente? Eu estou usando uma ilustração, estou usando a Bíblia e uma ilustração para que a pessoa esteja envolvida nessa conversa. Perceba, é um diálogo, não é um monólogo. Eu não vou ficar falando. Eu vou suscitar uma conversa evangelística. Renan, considerando a vida que você teve até aqui, se você morresse, não é o que eu quero, mas pode vir a ocorrer, Deus me livre, você pode ser atropelado, a veia do coração pode entupir ou qualquer outra coisa pode acontecer. E você comparecesse diante de Deus, você seria culpado ou inocente? Diante dessa pergunta, eu tenho duas possíveis respostas. Qual? Ele pode dizer culpado ou ele pode dizer inocente. Então, para cada uma dessa situação, eu tenho aqui duas formas de lidar. Então, passa, por favor, Samara. Imagine que o Renan, ele se acha. Embora seja um pecador, ele vai falar... Não, perdão. O Renan, ele concordaria que está culpado, tá? Aí o Renan responde isso para mim. Cara, Kaique, eu acho que eu seria culpado. Aí eu falo assim, ô Renan, e isso não te incomoda? Talvez, irmãos, ele não tenha a menor ideia do que significa ser considerado culpado. E certamente não faz a menor ideia do quão terrível isso é. E o que eu faço? Se ele concordar comigo que ele é culpado, eu vou fortalecer ainda mais a ideia que de fato ele é culpado. Eu vou falar, realmente, Renan, não só você é culpado, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos contra um Deus que é santo. O que eu vou fazer? Eu vou fortalecer a ideia de que ele é culpado para que ele sinta o peso da culpa. O Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, do juízo.
Eu sou um instrumento de Deus naquele momento para que isso ocorra. Então eu não posso falar, é verdade, você é culpado, porque ele está achando que ele é um pouquinho culpado. Não, você é muito culpado. E eu vou fortalecer isso. Amém? Todos estão entendendo? E aí eu pergunto assim, ô Renan, por que você acha que você seria culpado e merece a condenação? Aí ele vai falar alguma coisa. E nessa coisa que ele falar, eu vou fortalecer. Eu vou falar, você é pecador. Irmãos, naquele momento ali, eu vou aproveitar que ele já está me ajudando, porque ele está facilitando demais o meu trabalho. Se ele já concordou que ele é culpado, você não sabe o quanto ele já facilitou o nosso trabalho evangelístico. Mas lembre-se, fortaleça a ideia de que ele é culpado, para depois falar sobre o amor de Deus, ok? Então aqui, esse é o cenário, beleza. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, imagina que ele diz para mim assim, ó, ô Kaique, eu acho que eu sou inocente. Eu vou falar, você é sim, inocente. Aí eu pergunto assim, Renan, você se considera uma pessoa boa? Suponha que você falou que sim, Renan. Você se considera uma pessoa boa? Boa, né? Você realmente... Aí eu digo assim, ó, com todo o respeito do mundo, eu digo assim, ó, Renan, realmente, eu acho que é uma pessoa boa. Você nem me conhece, está aqui conversando comigo, recebeu de bom grado essa Bíblia. Eu não tenho dúvidas de que você é uma pessoa boa. Aliás, se eu comparar você com um assassino, com um adúltero, você é 10 mil vezes melhor. Você é um cara bom. Porém, Renan, se nós olhássemos, não a régua dos homens, porque se nós olhássemos a régua dos homens, realmente você é melhor que o adúltero, que o ladrão, mas se nós olharmos a régua de Deus, será que você continua sendo bom? Aí vai estreitar para ele. Por quê? Passa. Aí eu vou falar assim, Renan, está escrito lá nos 10 mandamentos, não dirá falso testemunho, ou seja, não minta. Renan, você já mentiu? Já. Ele vai falar já. Aí eu vou falar assim para ele, ó. Ô Renan, quem mente é mentiroso. Deixa ele responder. A pessoa que está evangelizando. Você já mentiu? Já. E se ele disser que não, vai estar mentindo agora. Eu evangelizei um senhorzinho, ele tinha lá para uns 75 anos, eu perguntei se ele já mentiu na vida, ele falou que não. Eu falei, tá bom. Até deixei, falei, não vou nem evangelizar mais. Não, brincadeira, eu continuei, mas eu fiquei estarrecido, irmãos. Eu falei, você é mentiroso, cara. Você já mentiu, Renan? Já. Quem mente é mentiroso. Eu falo, pois é. Renan, os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, a régua de Deus, também está escrito assim, ó, não furtarás, não roube. Ô Renan, eu tenho certeza que você nunca roubou um banco, né? Mas você já pegou, por exemplo, um lápis de um colega sem pedir a permissão? Você já pegou uma fruta num pé de fruta sem pedir a permissão do dono? Você já comprou algum produto pirateado, enfim, gatunete? Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Aí ele vai falar, já. Pois é, Renan, quem rouba é ladrão. Ele vai falar com a boca dele, ladrão. Entendi, Renan. Renan, a régua de Deus também diz assim, não adulterarás. E talvez você nunca tenha traído a sua esposa, né? Porém, Jesus disse em Mateus 5:28, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Renan, eu imagino que você nunca traiu sua esposa, mas por acaso você já olhou com uma intenção impura para uma mulher que não fosse a sua esposa? Aí ele vai falar o quê? Já. Quem adultera é o quê, Renan? Adúltero. Aí eu vou apertar só mais um pouco. Renan, está escrito também assim, não matarás. E eu imagino que você nunca matou ninguém, né? Aí eu dou uma brincada descontraída. Imagina que você nunca matou ninguém, né, Renan? Aí ele fala, já. Aí você já vai embora, você não fica. Não, brincadeira, mas muito provavelmente ele não matou. E se matou, não vai falar, né? Mas o ponto é o seguinte, Renan, eu imagino que você nunca matou ninguém. Mas Jesus falou que se nós tivermos ódio de alguém, é como se nós tivéssemos matado essa pessoa. Algo nesse sentido. Você já teve ódio de alguém, Renan? Já. E quem assassina é o quê? Assassino. Renan, então em 5 minutos de conversa você falou que é mentiroso, ladrão, adúltero e assassino? Você continua sendo uma pessoa boa? A conversa é outra. Só se ele for muito dissimulado ao ponto de falar que sim. Mas geralmente, eu falo por experiência própria, essa é a forma que eu uso mesmo, irmãos.
Uso mesmo. Por quê? Porque é uma forma descontraída, porém séria e bíblica de você pregar o evangelho. Você fala com um sorriso no rosto, mas você demonstra que a mensagem que você está transmitindo é séria. E aí você diz assim, ô Renan, então quer dizer, meu irmão, que na verdade, Renan, não é só você. Todos nós. Pode passar mais um, por favor. Eu falo assim, Renan, na verdade não é só você. Todos nós somos assim. Até porque os 10 mandamentos, Renan, eles não estão ali para dizer o seguinte, olha, quem cumprir cada um desse aqui será salvo. Ninguém é capaz de cumprir. Eles estão ali justamente para mostrar que nós somos pecadores e que nós quebramos cada um deles. Ô Renan, você então se considera culpado, né? Ele vai falar que sim. Renan, você imagina o que significa ser culpado diante de um Deus santo e justo e eterno? Não, Kaique, não faço ideia. Renan, se você é considerado culpado diante de um juiz terreno, você vai ser preso. Só que a prisão terrena, ela tem um propósito corretivo. A ideia da prisão terrena é, prende ele, dependendo do delito que ele cometeu, ele vai ser tratado, ele vai ficar um tempo ali e depois vai ser reinserido na sociedade. O propósito é corretivo. Você vai ficar preso por um tempo, ser corrigido e devolvido à sociedade. Só que quem é considerado culpado diante de Deus não terá uma punição corretiva. Terá um castigo que é de ordem punitiva. Você não vai para um lugar ser corrigido, não tem essa de purgatório, esquece isso aí. Você não vai ser melhorado e devolvido uma pessoa boa, esquece. O inferno, que é a condenação para aqueles que são considerados culpados, é punição eterna. Você irá para um lugar, Renan, e aí você já muda o tom, né? Você será condenado, ou melhor, todo aquele que será considerado culpado diante de Deus, será condenado eternamente, em um lugar de densas trevas, que não haverá o mínimo frescor. Quem já teve dor de dente? É terrível, né? Pedra no rim. É pior que dor de dente, às vezes. Imagina essa dor multiplicada por 1000 e estendida por toda a eternidade. É mais ou menos 1% do que será o inferno. É um lugar de punição terrível. E se você for considerado culpado diante de Deus, você será encaminhado para lá. Mas Deus te... Aí a história muda. Mas Deus te ama tanto que me trouxe lá de Santo André a Campinas para dizer que você não precisa ir para o inferno. Você não precisa ser condenado. Se nesta manhã você receber Jesus como seu Salvador, você não será culpado. Você será considerado inocentado. Porque é como se você estivesse, Renan, num tribunal, prestes a receber a sentença condenativa, e aí Jesus levanta a mão e diz assim, qual que é a pena do Renan? É prisão perpétua? É pena capital? Livra ele, eu vou pagar no lugar dele. Isso foi o que Jesus fez por você, Renan. Há 2000 anos atrás, alguém que nunca mentiu, alguém que nunca roubou, alguém que nunca adulterou, alguém que nunca matou, morreu no seu lugar, que é assassino, adúltero, para que você pudesse ser justificado diante de Deus. E sabe o que você precisa saber, o que você precisa fazer para receber essa salvação, para você ser poupado dessa condenação eterna? Você só precisa se arrepender de seus pecados e crer em Cristo Jesus. Não foram poucas as vezes que ao término dessa exposição, homens e mulheres estavam chorando copiosamente, dizendo que queriam receber Jesus como Salvador. Diante de Deus eu falo isso a vocês, meus irmãos. Isso aqui são aqueles 5 pontos que eu mostrei dentro de uma abordagem tranquila? Sim ou não? Ah, Kaique, eu vou conseguir falar isso fácil? À medida em que você praticar, sim. Mas, veja, Jesus não nos deu uma tarefa impossível de ser feita. Ele nos deu uma tarefa fácil, meus irmãos. É claro que você vai ficar melhor à medida em que você praticar isso. Mas esse é o Evangelho. Uma abordagem, um diálogo, uma exposição daquilo que é essencial com relação ao Evangelho e um chamado ao arrependimento. Dúvidas aqui? O que vocês acharam? Bênção?
Sim. Verdade. Voltar a Cristo, a cruz, porque senão entra outra parte, onde o inimigo começa a desviar a glória de Deus, colocando o homem como autossuficiente. Verdade. Por isso que a gente precisa fazer uma distinção entre evangelismo e discipulado, né? O evangelismo ele tem o objetivo de alcançar o pecador e trazê-lo para Cristo. O discipulado tem o propósito de consolidá-lo na igreja local também e no caminho do evangelho. Então, o evangelismo, gente, você não prega placa, você não prega usos e costumes, você prega arrependimento. Você não prega santidade, sabe? Você chega para a pessoa e fala assim, você tem que parar de beber, tem que parar de fumar. Irmãos, santidade é para crente. Santidade é para quem é habilitado pelo Espírito. Um ímpio nunca vai ser santo se primeiro não for regenerado. E para ele ser regenerado, eu prego arrependimento e não santidade. A mensagem do crente é a mensagem de João Batista. Se arrependa e crê em Cristo. É a mensagem que o próprio Cristo pregou, é a mensagem que os apóstolos pregaram. Você não precisa enfeitar nada, só prega o evangelho, irmãos. Está entendendo? Basicamente é isso. E aqui eu gostaria só de para nós já caminharmos para o final, de acrescentar o seguinte. Eu ilustrei aqui, começando com Hebreus 9, 27. Mas você pode começar dizendo, Renan, você saberia me dizer por que é que você existe? Talvez ele não vai saber responder. E aí você diz, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para buscar a Deus. Porém não faz isso por conta do pecado. Está dentro também. Você pode começar de outra forma. Ô Renan, Jesus te ama. Você pode muito bem começar dessa forma. Eu vim falar para você hoje sobre o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo que foi evidenciado de maneira escandalosa num madeiro. Ele foi exposto à humilhação pública, cravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Enfim, existem muitas formas de você começar e não importa qual será a forma. O que importa é que o conteúdo seja este. Amém? Isso que é importante. Agora, com toda a sinceridade, vocês acham que essa forma de abordagem, ela é uma forma que pode ser aplicada? Vocês conseguiriam mais ou menos discorrer dessa forma? Essa é a ideia. Ah, Kaique, mas eu não conheço tanto texto bíblico de cor igual você. Não tem problema. Vai na sua limitação. Vai da maneira que você pode. Mas, por favor, vá. Não use da sua limitação uma justificativa para a grande omissão, né? Nós somos chamados para uma grande comissão. E não faça da grande comissão uma grande omissão, sem o C. Você pode muito bem contar o seu testemunho também. Só que o seu testemunho não é capaz de salvar ninguém. O seu testemunho pode servir de base para você mostrar que Jesus transforma vidas. Tá entendendo? Não, eu era uma tranqueira. Eu era pipa voada, fui aparado pela graça. E por aí vai. Pode para mim, tem um efeito que eu fiz aqui, um efeito especial. Esse efeito ficou incrível. Volta. Vem, olha. Meu Deus. Ó, aqui é o aqui é o homem pecador. Ele está... Volta, por favor, Samara, só para tirar essa... Olha, o homem está de um lado, Deus está do outro, e há um abismo que os separa, que é o pecado. Porém, quando esse homem recebe a Cristo, pum, aí cai a cruz. Jesus Cristo é o caminho que nos liga a Deus. Prega o evangelho para os seus familiares. Não permita que a incredulidade seja um impedimento. Sabe, posso falar a verdade? Tem muita gente aqui que não prega para os familiares, principalmente um familiar que é adepto de alguma religião, porque pensa assim, ó, ele está muito envolvido com aquilo que ele crê. Ele não vai me ouvir. Ele é testemunha de Jeová demais. Ele é católico demais. Ele é espírita demais. Ele é ateu demais. Mas que incrédulo que você é também, né, irmão? O apóstolo Paulo era um perseguidor ferrenho, foi alcançado pela graça. C.S. Lewis foi um ateu terrível. Norman Geisler, Ravi Zacarias, você também era terrível antes. Tem gente aqui que nessa hora aqui, irmãos, nossa, tava no forró da vida. Tomando cerveja,
Eu, particularmente, talvez entupindo o nariz de cocaína e tomando cachaça, alguém poderia olhar e falar, está perdido, mas a graça foi lá e alcançou. Então não permita que a presente condição do seu amigo, familiar ou colega seja um impedimento para que você pregue. Dê um bom testemunho. Se ele é de alguma religião, conheça bem a religião que ele professa e seja um apologista. Mostre as incoerências da religião dele e mostre que há um só caminho que é Cristo. Amém? Você foi posto nessa família como um transformador de vidas. Você foi posto não à toa nesse trabalho. Você foi posto não por acaso nesta vizinhança que você mora. Irmãos, o crente tem que pregar o evangelho. O crente que não prega o evangelho é como um bombeiro que entra num prédio em chamas, cheio de pessoas pedindo socorro, e ele entra só para organizar um quadro que está torto. O crente que não prega o evangelho é como um salva-vidas que se depara com uma criança de 3 anos se afogando, indo cada vez mais profundo, e ele, com toda a capacidade que tem, está de braços cruzados vendo aquela criança morrer. Imagina se você se depara com essa cena na praia, o que você vai falar? Esse salva-vidas aí é um imprestável. Tem que ser destituído da sua função e tem que ser preso. O crente que não prega o evangelho é igualzinho. Porque está habilitado, está preparado, sabe que é o único que pode cooperar para que as pessoas sejam salvas e não faz nada. A realidade é dura, eu vou falar assim, se o pastor quiser chamar depois para voltar, amém, se não chamar também. Mas eu me incluo nisso, irmãos. Porque o crente foi chamado para anunciar Jesus e nós precisamos fazer isso. Então, saia daqui motivado a isso. Amém? E para encerrar, 5 coisas que nós não podemos fazer no evangelismo. Para encerrar, Samara, 5 coisas. Primeiro, não seja arrogante. Não seja arrogante. Não olhe com desprezo para aquela pessoa que está evangelizando. Como se você fosse mais digno ou merecedor daquela que está sendo evangelizada. Lembre-se que da ótica de Deus, todos estavam igualmente perdidos. Deus olha de cima para baixo, está todo mundo igual. Assim como fomos alcançados pela graça, devemos ser instrumentos de graça aos outros. Não seja arrogante, seja humilde. Tá bom? Em segundo lugar, não pregue outra coisa, a não ser o evangelho. Eu gastei um tempo aqui considerável falando sobre os 5 pontos que compõem uma mensagem evangelística. É aquilo que você tem que pregar, nem mais e nem menos, tá bom? Pregue o evangelho, não pregue santidade, não pregue qualquer outra coisa, senão arrependimento. Em terceiro lugar, isso que é importante, tá? Evite o teologuês ou o crentez. Chamar os outros de varão, vaso, profeta, não dá, né? Eles não sabem dessa nossa linguagem, que é propriamente nossa. Aí você pega um cara magro, alto, chama ele de varão, ele vai ficar bravo. Ele vai achar que você está comparando ele com um bambu, então não faça isso, irmãos. Senhor, senhora, né? E também não use termos teológicos. Eu gostaria de falar sobre a justificação pela fé. Eu quero falar sobre a natureza hipostática de Cristo. Toma banho, rapaz. Esses termos teológicos são para a escola dominical. Para o evangelismo, não. Eu vim falar que Jesus Cristo salva, liberta, transforma, ele muda história. Eu vim falar sobre isso, tá bom? Então evite o teologuês. Em quarto lugar, não pregue santidade, já falei, fui acabando. Pode passar para o quinto, minha irmã? Não pregue santidade, tá? Não é para você pregar santidade para o ímpio, você prega arrependimento. E por fim, lembre-se que por mais que você esteja preparado, por mais que seja eloquente e comunicativo, ainda assim, lembre-se que a eficiência do trabalho evangelístico está ancorada na ação do Espírito Santo. Portanto, cuide-se, tenha vida de oração, e assim você verá o agir do Espírito Santo por intermédio da sua vida. Anuncie o Evangelho com poder, ousadia e autoridade. Para encerrar, Marcos 16. Marcos 16, vamos ler o final longo de Marcos aqui, 16, verso 15 em diante. Eu vou ler.
Marcos 16, 15 em diante, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o 17, que a gente ignora. É nele que eu quero enfatizar agora para concluir. E esses sinais seguirão os que crerem. O evangelismo, sobretudo o evangelismo pentecostal, é um evangelismo, irmãos, acompanhado também de manifestações poderosas do Espírito. Jesus está dizendo isso. E esses sinais seguirão os pastores? Não. Esses sinais seguirão os evangelistas? Não. Esses sinais seguirão os presbíteros? Não. Esses sinais seguirão os que? Os que? Em meu nome. É no nome dele. Vocês vão expulsar demônios. Faz tempo que eu não vejo alguém possesso, irmãos. Será que o demônio parou de operar? Não. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem Oxi, calma. Pegarão nas serpentes. Ponto e vírgula. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se porão as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Glória a Deus. Para aqui. Lucas 10, 19. Jesus comissiona 70. Eles voltam. Felizes. Dizendo: os demônios se submetem a nós. Eu estou parafraseando, nem com o texto aberto aqui eu estou. Mas a história é a seguinte: eles voltam felizes dizendo: os demônios se submetem a nós. Aí Jesus fala: eu vos dei autoridade, errousia no grego, permissão, licença, para pisarem em serpentes e escorpiões. E mal algum será feito a vocês. A ideia é essa. E como termina o texto? Quem está com o texto aberto? Contudo, regozijai-vos não apenas porque os Espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Glória a Deus. Qual que é a versão que você... Deixa eu tô meio cego. Dá licença. Olha lá, 10, 19 e 20. Ó. Eu vos tenho dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões.